Bom, então hoje vamos falar dos fatores que afetam o equilíbrio químico, né? Sou a professora Ângela Ferreira. Peço que curta o vídeo e continue assistindo para entender esse assunto. Basicamente, nós temos 4 fatores que influenciam deslocam, né, verdade, o equilíbrio ou influenciam no equilíbrio. O primeiro deles, que a gente vai representar, é a temperatura. A temperatura é o único fator que é responsável por alterar a constante de equilíbrio, além de provocar um deslocamento, né? A gente vai ver essa questão. A pressão do sistema com gases, né? Você tem, você pode aí ocorrer um deslocamento tanto para a direita quanto para a esquerda. Alterações da concentração de reagentes ou de produtos e efeito do catalisador, tá? Inicialmente, a gente vai ver o efeito da temperatura, né? Como eu falei, a temperatura é a única capaz de mudar a constante de equilíbrio. E em um sistema em equilíbrio, a gente tem 2 tipos de reações, as reações endotérmicas e reações exotérmicas. A reação aqui de formação da amônia é uma reação com ΔH menor que zero, ou seja, é um processo exotérmico, né? E então o deslocamento de equilíbrio ele vai ser graficamente representando essa reação, né? Eu tenho aqui os meus reagentes em um patamar de energia mais alto do que os meus produtos, né? Por isso, o ΔH é menor que zero. Então, quando eu forneço ao meu sistema calor, né? Quando ele absorve calor, né? Para que isso aconteça, eu tenho que ter um aumento da temperatura. Consequentemente, o aumento da temperatura ele favorece a reação endotérmica. No caso aqui, a reação direta é uma reação exotérmica, então a reação de decomposição da amônia NH3 em H2 e N2, ela é uma reação endotérmica. Então, nesse sistema, quando eu aumento a temperatura, eu desloco o meu equilíbrio do lado da decomposição da amônia, formação de H2 e N2, certo? Quando eu tenho um caso onde a energia, o calor do sistema, ele está sendo retirado, eu tenho uma diminuição da temperatura do meu sistema, então aí o favorecimento da reação exotérmica. Nesse caso aqui, seria para a formação da amônia, a reação direta seria favorecida. Então, se eu diminuir a temperatura, eu favoreço, nesse caso, a reação de formação da amônia. Se eu aumento a temperatura, eu vou favorecer a decomposição da amônia. Basicamente, o que a gente tem que entender é que aumenta a temperatura, ocorre o favorecimento da reação endotérmica. Diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica, tá? A constante de equilíbrio depende da temperatura, vamos entender como que isso acontece, né? Nessa reação da amônia, a constante de equilíbrio vai ser dada por isso aqui, né? A concentração de NH3 ao quadrado, por causa desse 2 aqui, dividido pela concentração de H2 ao cubo por causa do 3 e de N2 elevado a 1. Essa seria a constante de equilíbrio para a reação direta desse sistema. E quando eu aumento a temperatura, eu tenho um deslocamento, né? Eu aumento a temperatura, eu desloco meu equilíbrio, no caso aqui, para o lado da reação inversa. Logicamente, os meus denominadores aqui vão aumentar, e aí eu tenho um equilíbrio diminuído, aliás, um K diminuído com isso. Então, a temperatura é um fator que diminui, que influencia diretamente na constante de equilíbrio, né, por causa da diminuição das concentrações. Basicamente, né, é isso quando, à medida que a temperatura vai aumentando, a constante de equilíbrio, como mostra o gráfico, ela vai diminuindo. Tanto é que quando você vê uma constante de equilíbrio, normalmente te fala a condição de temperatura daquela constante, porque a temperatura muda o valor da constante de equilíbrio, certo?
O efeito da pressão no sistema, né? Pelo princípio de Avogadro, que a gente entende que quando você tem substâncias gasosas, né, os coeficientes estequiométricos das substâncias gasosas são iguais aos volumes. Então, eu poderia dizer 3 com 1 aqui, eu tenho 4 mols de gases ou 4 volumes, e do lado de cá eu tenho 2 mols de gases ou 2 volumes. Lembrando que leva em consideração apenas substâncias gasosas. Pela lei de Boyle, né, a gente vê que pressão e volume eles são inversamente proporcionais. Então, a gente, pela lei de Boyle, que normalmente você estuda em gases, você entende que se eu aumento a minha pressão para que o meu sistema continue em equilíbrio, eu vou ter que diminuir o meu volume. E é basicamente uma aplicação dessa lei aqui. Se eu aumento a pressão do sistema, eu desloco o equilíbrio para a quantidade de menor gases, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 volumes ou 4 gases e aqui eu tenho 2 volumes. Então, se eu aumento a pressão, eu vou deslocar o meu equilíbrio para que isso aconteça para o lado direito, de menor quantidade de gás. Se eu diminuo a temperatura, se eu diminuo a pressão, desculpa, do meu sistema, eu desloco o equilíbrio para maior quantidade de gases que está à minha esquerda, certo? Isso leva em consideração manter o equilíbrio do sistema. Segundo o princípio de Le Chatelier, né, toda vez que o equilíbrio de um sistema ele é perturbado, ele vai provocar um efeito para que esse equilíbrio volte a ocorrer. Com relação à pressão, eu estou aumentando a pressão do sistema, consequentemente, o volume vai diminuir. Eu estou diminuindo a pressão do sistema, consequentemente, o volume vai aumentar. Então, isso acontece também com aqui no equilíbrio químico, ok? Efeito da concentração dos reagentes. Lembrando do princípio de Le Chatelier, se algo externo acontecer, o sistema vai fazer com que algo aconteça para o equilíbrio voltar. Vamos pensar no seguinte: eu tenho aqui a expressão da velocidade para a equação direta, para a reação inversa, e em um determinado momento eu adicionei glicose ao meu sistema, né? Eu estava em equilíbrio, adicionei mais glicose. Para que essa glicose, para que esse sistema volte ao equilíbrio, essa glicose ela tem que ser gasta, né? Eu tenho inicialmente uma condição onde a velocidade da direita é maior do que a da esquerda, inversa, né? Então, eu vou deslocar o meu equilíbrio para a direita. Então, o que acontece? A glicose, a reação direta, glicose formando frutose. Eu aumento a concentração da glicose, eu desloco o equilíbrio para essa concentração ser consumida e voltar a um novo equilíbrio, tá bom? Se eu adicionar frutose, eu vou ter o volume da direita menor que o volume volume não, desculpa, a velocidade da equação direta menor que a velocidade da equação inversa, então eu vou deslocar o meu equilíbrio para que a frutose seja consumida. Então, eu desloco para a esquerda, certo? E se eu retirar as minhas substâncias, eu diminuo a glicose. Então, o que vai acontecer com o meu equilíbrio? Eu vou deslocar o equilíbrio para que ocorra maior formação de glicose. Então, eu tenho que a velocidade direta é menor que a velocidade inversa e eu vou deslocar o meu equilíbrio para a esquerda, certo? Se eu diminuo a frutose, vai deslocar o equilíbrio para formar mais frutose. Então, eu tenho que a velocidade direta é maior que a velocidade inversa, então eu desloco o meu equilíbrio para a direita, ok?
Quando eu tenho um sistema, por exemplo, de cromato e dicromato, né? Aqui eu tenho o amarelo, o cromato, e em alaranjado, o dicromato. Nesse sistema, se eu adiciono adição de íons H+, eu tenho meio ácido, né? Então, eu estou aumentando aqui a quantidade de H+ no sistema. Eu vou deslocar o meu equilíbrio para esse H+ ser consumido. Então, nesse caso, eu vou deslocar o meu equilíbrio para a direita. Se eu tenho eu vou adicionar íons OH-, meio alcalino, né? Nessa reação que acontece em meio básico. A gente lembra que quando você tem OH no meio, né? Nesse caso, ele vai reagir com o H+ e formar água. Então, eu estou aumentando a minha concentração de água ali, diminuindo a concentração de H+. Então, eu vou deslocar o meu equilíbrio para a esquerda, ok? Com relação ao catalisador. Catalisador nada mais é que uma substância que você adiciona no equilíbrio, ele não desloca o equilíbrio, ele diminui a energia de ativação do sistema. Então, vamos ver aqui nesse gráfico, né? Aqui na linha pontilhada, eu mostro quando adiciona-se um catalisador. E aí, em azul aqui, ó, eu estou marcando a minha energia de ativação para que ocorra a reação de A mais B formando C e D, sem catalisador. Quando eu coloco o catalisador, a minha energia de ativação passa a ser a que está em vermelho, né? Então, a gente pode observar que há uma diminuição na energia de ativação. O que que isso acontece? O que que isso provoca? Isso faz com que a velocidade da reação ela diminua, porque para a reação ocorrer, de fato, ela tem que chegar nesse patamar lá em cima. Então, se eu diminuir esse caminho, eu faço com que a reação, a energia de ativação, ela se torne menor com a presença do catalisador, tá? E se eu tiver o catalisador ele vai aumentar a velocidade da reação direta. Se eu tiver, no caso de uma reação inversa, né? Onde eu tenho aqui, por exemplo, considerando C e D, passando para A e B, né? Eu vou ter o seguinte, né? A minha energia de ativação para eu passar de C e D para A e B, ela vai ser em azul, né? E aí a energia com o catalisador em vermelho. Então, nesse caso, o catalisador aumenta a velocidade da reação inversa. Então, o catalisador ele vai diminuir a energia de ativação numa reação direta e vai aumentar a velocidade da reação numa reação inversa, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa aula de equilíbrio. Deixa aí nos comentários as dúvidas e sugestões. Se não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva e me siga no Instagram, Prof. Ângela Ferreira, para mais dicas de